pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Vilela do canal Seja Sol. Hoje eu vou falar de uma lei muito importante, não só para a área da educação, mas para que tantas vidas negras não sejam ceifadas por conta do racismo. Não só vidas negras, porque a gente sabe que o racismo não é só contra o negro. Aqui no Brasil, a gente tem um racismo mais direcionado ao negro e ao indígena, mas o racismo nada mais é do que a gente acreditar que existe uma raça superior por conta de não ter se misturado com demais raças, que geralmente é uma raça ariana, que seria branca, dos olhos azuis, em detrimento de outras raças, ok? Que não necessariamente precisa ser o negro. No caso do nazismo, aquilo foi um episódio de racismo, e aí tem outros racismos aí, mas aqui no Brasil a gente tem a questão do índio e do negro, que seriam as leis 10.639 de 2003 e a lei 11.645 de 2008. Mais conhecida na área da educação como ERER, que é a educação para as relações étnico-raciais, fala sim do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo brasileiro. E aí você vai falar, pô, mas qual é a importância? Só vai botar mais matéria para a garotada estudar e tal. E eu vou ler essas duas leis para vocês, porque elas são bem curtinhas. Elas são uma coisinha assim de uns 6 parágrafos. Então, olha aqui a legislação para vocês entenderem um pouquinho. O texto da Lei 10.639 é esse aqui, ó. Ele altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, que seria a LDB, tá? Então, tá aqui, ó, artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história do Brasil. Aí tem o artigo 72b. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Só parando aqui para falar uma coisa. Dia da Consciência Negra é a gente mostrar a importância de ter uma consciência sobre questões relacionadas ao povo negro, não para reproduzir estereótipos negativos ou só para fazer festa. É um dia de conscientização da importância desse povo negro, do impacto do racismo na sociedade. Seria um dia também para enfatizar figuras importantes negras, não um dia para fazer festinha e reforçar estereótipo. E essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Aí tem aqui a 11.645 de 10 de março de 2008. Essa lei fala da questão do indígena. Ela também altera a LDB, como vocês podem ver aqui, tá? Então, artigo 1º do artigo 26A da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil e a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade. Parágrafo 2º.
Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, e aí tá de novo a data em que ela entrou em vigor, dia 10 de março de 2008. Bem, gente, aí você fala, é só história, literatura e artes que vai falar sobre isso. Não, na verdade, todas as escolas receberam essa lista aqui, que é uma lista por disciplina, todas as coisas assim relacionadas a essas questões. Então, eu vou falar aqui, ó, o currículo escolar do ERER, que é a Educação para as Relações Étnico-Raciais, do ensino fundamental. Ele fala de identidade cultural, diversidade, memória e história, agentes históricos, imaginário étnico e religiosidade. E do ensino médio, existe a questão das desigualdades raciais, que você vai falar muito na literatura, na sociologia, na história. A gente fala da cultura negra, mídia e trabalho, África e diáspora, movimentos políticos e ações afirmativas. Então, aqui, ó, nós temos todo o currículo, inclusive a parte da biologia. E aí, como eu sou uma pessoa que eu tive o azar ou sorte, sei lá, eu tive uma educação mais nos anos 90 e essa lei foi promulgada em 2003, quando eu já estava no ensino médio. E você sabe que tem uma lentidão para que essas escolas consigam colocar essa lei em vigor, porque também eles não sabiam muito bem como implementar. E no começo os materiais didáticos não tinham instrumentos para que a gente pudesse trabalhar essas questões. Então o pessoal está correndo até hoje, inclusive eu percebo que agora assim começaram a ser mais enérgicos nessa questão do ERER. Ainda bem, tem que ser assim mesmo. Eles começaram a ser mais enérgicos, eu percebo que nos últimos 4 anos, na minha prática, enquanto pessoa, enquanto professora, eu percebo a evolução que eu tive, minha evolução mesmo pessoal, quando eu comecei a trabalhar esse tipo de tema. O que a gente tem de problema aqui no Brasil é o seguinte, a gente tem uma questão aqui de mito da igualdade racial. O Brasil foi o último país a abolir a escravatura, tá bom? A gente não reparou essa dívida histórica com o negro. A gente, aqui no Brasil, né? O Brasil não deu um suporte para que esses negros pudessem estudar, para que esses negros pudessem trabalhar. Existiu uma política de branqueamento aqui, onde começaram a vir italianos, pessoas da Europa para cá trabalhar, e essa população negra ficou sem trabalho, sem estudo. Então, essas possibilidades que ele tinha de crescimento foram pequenas, e a gente pode perceber que os poucos autores negros que a gente tem de alguns anos atrás são pessoas que foram apadrinhadas, né? O tal do Guerreiro Ramos, o próprio Machado de Assis mesmo. E aqui no Brasil a gente teve uma política de branqueamento muito interessante que, quando a gente pega e a gente não fala, a gente esconde toda essa cultura africana, a gente coloca a cultura do vencedor, que era uma coisa muito comum, né? O cara dominava um país, bota a história contada só do povo português, só da história da dominação, e a gente esquece todo esse passado rico que a gente tem indígena, coisas positivas indígenas e coisas positivas da África mesmo, né? A gente só conhece uma história, então a gente vai trabalhar a partir dessa história, que é a questão da gente conhecer toda a nossa história. Quem tem uma família europeia sabe a história dos antepassados todos, e quando a gente tem uma família, quanto mais escura, né, quanto mais negra a nossa família é, menos a gente sabe da nossa história. No máximo, assim, de uns 100 anos para cá, você vai saber da sua história, porque é uma história que foi negada. Como muitos negros não sabiam ler e escrever também, ajuda nesse apagamento. E como tem essa questão do tudo que é branco, aquela coisa positiva do branco, do branco, do branco, a gente toda vez que ia refletir sobre essas questões, a gente colocava o negro como objeto de estudo e a gente não falava da questão do como o branco, no caso a questão da branquidade, né, que a gente fala, que é a questão de como a gente age na sociedade
e como é esse privilégio de dar a cor mesmo para as pessoas e como que essa questão do negro e do branco fica no nosso imaginário. Então, por isso que foi inventado esse termo branquidade, branquitude, para que a gente pudesse sair um pouquinho, só que colocar o negro como objeto de estudo, deixar o negro também contar um pouco a história dele e também falar dessa história de dominação, porque quem inventou o racismo foi o público europeu, né, branco. Agora a questão, qual é a importância disso tudo? A gente tem aqui a questão dos códigos e linguagens, eu peço licença para ler. Aí eu vou falar um pouquinho dos idiomas africanos. Na nossa língua brasileira, né, na nossa língua portuguesa aqui, a gente tem traços de todas as culturas que passaram por a gente. É claro que a cultura do negro ficou na nossa língua, então muitos termos da nossa língua vêm de línguas africanas que a gente... Se você já teve alguma pessoa próxima de você que veio da África há pouquíssimo tempo, você sabe que eles falam mais de um idioma. Geralmente eles falam o idioma deles da tribo, aí falam o idioma... muitos lugares aí falam português, inglês, francês. É bem interessante, fora a língua da tribo deles ali. Então é muito rico a gente poder ter esse contato com essas pessoas. Então, a gente conhecendo um pouquinho dessa cultura negra, que também é positiva, a gente começa a ter uma visão positiva também desse nosso passado. A gente tem que entender que assim, o mito da igualdade racial vem porque aqui no Brasil não teve uma segregação como aconteceu na África do Sul e como aconteceu nos Estados Unidos. Então, a gente tem um mito de que nunca aconteceu essa violência com o negro, mas a gente continua perpetuando esse racismo através de termos racistas, piadas. As piadas, sempre quando a gente vai fazer piada, principalmente aqui no Brasil, a gente faz piadas muito relacionadas às minorias, então reforçando estereótipos negativos de mulher negra, de homem negro. Então acaba acontecendo, por exemplo, toda vez que tem uma piada de um homem negro, ou ele é bêbado, ou ele é vagabundo, entendeu? Vocês conseguem perceber esse tipo de coisa. Eu trouxe essas estatuetas aqui, né, do artesanato brasileiro. Tem a namoradeira, que eu vou falar mais quando eu for falar do livro Senhora, porque aparece, é um traço da nossa cultura. Mas tem aqui as pessoas acorrentadas. Nos anos 90, comecinho dos anos 2000, toda vez que aparecia o negro no livro de história, ele aparecia sempre como aquele cara acorrentado, que não tem nada de bom, que ele foi dominado, e esse era o resumo da história. Geralmente, quando aparecia um cara lá chicoteando esses negros, né, sempre era um cara mais escuro, que tem essa questão da miscigenação. A gente tem que entender que essa miscigenação acontecia muito por conta do dono das terras se sentir dono também das próprias escravas. Então, muitas escravas e índias também eram estupradas. E aí você consegue perceber isso na própria literatura, quando os europeus vão falar da nudez das índias. Então, a gente fala de uma forma muito bonita dessa miscigenação, mas a gente acaba esquecendo da história de violência que tem por trás. Então, quando a gente estuda a história completa, a gente expande o nosso olhar para aquilo que realmente aconteceu. A gente para de mascarar as violências e a gente traz à tona o que realmente aconteceu para que as pessoas possam tirar suas conclusões, possam ter a sua representatividade e possam saber um pouquinho mais sobre a sua história, que foi negada principalmente para essa cultura do negro, que era coisa negativa. Os próprios escritores antigos, quando eles falavam de si mesmos, eles usavam muito essa questão do mulato. Por que essa palavra mulata é tão negativa? A palavra mulato vem de mula. E também tem a questão de que eles usavam essa palavra mulato para suavizar a negritude deles. Que na época, a gente sabe que tem um processo, para a gente estar aqui em 2020 discutindo essa questão, tem todo um processo de conscientização.
O próprio Guerreiro Ramos demorou para perceber isso, e quando ele percebeu, ele já estava seguindo aquele parâmetro de casar com uma mulher branca, de querer se branquear, de se chamar de mulato, para depois ele perceber que ele era negro. E o Machado de Assis mesmo, ele não falava que era negro, ele falava que era mulato. E muitos outros negros, conforme eles entravam numa faculdade, começavam a estudar, eles tinham a tendência de se chamar de mulatos, né? Aí você fala, tá vendo? O próprio negro é racista. Não, ele não era racista. Era uma questão cultural dele. Ninguém quer ter vergonha da sua própria origem, né? Isso é uma questão histórica. Por isso que a gente trabalha essa legislação e esse conteúdo que é muito rico, inclusive. Eu tenho aqui um currículo até de matemática, química, história, sociologia. Eu vou botar aqui depois para vocês verem, mas eu sei que todas as escolas têm isso. E aí a gente tem uma questão também. Aqui no Brasil, a gente tem a questão das pessoas saberem que existe o racismo, né? Muita gente fala da questão de sofrer o racismo, mas ninguém se assume enquanto racista, né? A gente tem uma questão de camuflar. Então, trazer à tona essas questões do movimento, falar do feminismo negro, que também tem a questão das pessoas externalizarem isso, para que a gente possa conversar sobre. Quanto mais a gente camufla essas questões, a gente não reflete sobre. Então, quando a gente fala de racismo, a gente tem que entender que é uma coisa que está na nossa educação, está na nossa cultura. Então, sem querer, a gente vai falar de algum termo racista, às vezes até a questão do nordestino. A minha família é nordestina, eu nasci em São Paulo, mas tinha essa questão quando eu era criança que eu percebia, né? Toda vez que falava de nordestino era sempre com termos pejorativos, tinha palavras que hoje não são usadas mais, mas, por exemplo, com relação ao baiano, tinha muita gente que falava o termo baianada, chamando o baiano de ridículo, por exemplo. Tem outros termos, né? Falando do nordestino em si, falando do negro. Então a gente tem que perceber esse tipo de coisa, o quão agressivo isso é para o outro. A gente também tem uma questão de valorizar muito o externo, né? Esse complexo de vira-lata do brasileiro também, que a gente vai falar em outro vídeo, e a gente começar a olhar um pouquinho mais para a beleza que a nossa terra brasileira tem. Os autores brasileiros, né? Se forçar a ler autores e autoras negros e brasileiros que produziram coisas, né? A gente tem muita resistência de ler esses autores. Então eu vou mostrar aqui a Conceição Evaristo, que eu vou falar no próximo vídeo. Tem o livro do Dororidade, tem essa série de livros da Djamila Ribeiro, né, que ela que organizou, que é o Feminismos Plurais. Então ela fala da questão da interseccionalidade. A gente tem que saber o que acontece para a gente poder pensar sobre os assuntos e modificar e transformar a nossa realidade para que o nosso mundo seja melhor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre racismo, trazer mais dados. E tem alguns vídeos aqui, eu vou deixar os vídeos que eu falei sobre a questão do racismo na própria questão das mulheres, violência doméstica e a questão da morte e do estupro das mulheres negras, que é maior do que o índice de violência contra pessoas brancas, né? Mulheres brancas. A gente percebe isso, então o racismo vem à tona aí. E uma outra coisa que eu queria que a gente pensasse antes de poder falar um pouquinho mais do nosso currículo é termos que a gente acaba usando para tentar suavizar a questão da gente ser racista e se perceber racista. Por exemplo, o fato da gente ter um parente negro não quer dizer que a gente não seja racista. Então tem a questão da família interracial, o fato de você casar com uma mulher ou com um homem negro não quer dizer que você não tem alguma questão racista dentro de você. A questão de, eu tenho até amigos que são ok, tenho até amigos que são... Outra coisa é a gente achar que aquele único homem ou mulher negra que estão naquele espaço são obrigados a ser o porta-voz de todo um movimento. A gente tem esse problema até com a questão das mulheres, né? A gente pega uma mulher para ser porta-voz de tudo aquilo que está relacionado com aquele assunto.
E a gente faz muito isso com a questão das relações étnico-raciais. Espero que vocês tenham gostado. Eu faço esse convite para que vocês estudem mais os assuntos, que quanto mais a gente estuda essas questões, mais humano e uma pessoa melhor a gente se torna, tá bom? Beijão, até a próxima, cuidem-se!